Oi, pessoal. Então, vamos continuar o nosso assunto de genética. A gente terminou, né, falando da composição do DNA, que o DNA encontra-se dentro do núcleo da célula, né? Esse DNA são filamentos formados por vários nucleotídeos. No caso, o DNA é um nucleotídeo. São duas fitas de nucleotídeos que se unem através das bases nitrogenadas. E o RNA é uma fita única, né, de nucleotídeos. Esses nucleotídeos são formados por uma pentose e os outros elementos se unem a essa pentose, como a base nitrogenada, o grupamento fosfato e a hidroxila, tá certo? Então, esses filamentos de DNA estão dentro do núcleo da célula e, dependendo do estado em que a célula se encontra, esse material genético, né, esses filamentos de DNA, eles vão estar mais ou menos condensados. Então, a célula tem duas fases, né, que a gente pode dividir ela em duas fases. Uma fase chamada intérfase, onde ela está se preparando para se dividir, e a fase da divisão celular, que pode ser uma mitose ou uma meiose. Então, durante a intérfase, como a célula está se preparando para se dividir, esse material genético ele vai se replicar, né? Então, o material genético, os filamentos de DNA, né, devem estar menos condensados para facilitar o trabalho da replicação. Então, nessa fase, o material genético encontra-se menos condensado e dá-se o nome de quando a célula vai se dividir, né, ou seja, vai entrar em mitose ou em meiose, esse material genético ele precisa se organizar para que haja uma separação de forma igualitária entre as células que vão ser originadas, né? Por exemplo, na mitose, uma célula vai dar origem a duas iguais, idênticas a ela. Então, a mesma quantidade de material genético que vai para uma deve ir para outra. Então, uma forma, né, de fazer essa divisão se tornar mais eficiente é o material genético se compactar, formar um filamento pequeno, né, para facilitar essa divisão. Tá? Então, a gente vai falar um pouco de como esse material genético, né, essa cromatina, ela se compacta, né, para virar cromossomo. Tá? Então, cromossomo nada mais é que o quê? O DNA altamente compactado. Tá? Ele se compacta, né, o filamento de DNA, ele é bem longo e ele se torna um filamento pequeno, tá? Exatamente para facilitar essa divisão celular. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre o processo de compactação do DNA. Quem que ajuda nessa compactação, tá? Então, eu vou ampliar aqui a nossa apresentação. Então, aqui mostrando, né, o núcleo da célula, onde nós temos um material genético dentro desse núcleo, e esse material genético, então, encontra-se pouco condensado, tá? Então, essas partes mais claras e essas partezinhas mais escuras são todos filamentos de DNA, tá? O nucleoplasma, né, que é o líquido, né, que é onde o material genético está envolto. A parte mais escurinha é o nucleolo, né, que a gente falou que é a parte onde concentra RNA e proteínas, mais proteínas, por isso que ele fica mais corado. Então, sempre que o material genético está mais corado,
né? É porque ele está mais condensado. Então, essas partezinhas mais coradas, tá? Isso aqui é uma célula observada no aumento bem grande, né? São 26 mil vezes de aumento, não é um microscópio comum. Então, esses filamentos, assim, bem, um pouco mais escuros, são chamados. Eu acho que caiu. Eu vou continuar da onde eu parei e daí a gente vê se, se vai rodar tudo. Então, essas partes mais escuras, o material genético, né, a cromatina, está mais condensada, então ela tá menos ativa ou inativa, ela já é como se ela já tivesse replicado. E a parte mais clara é a eucromatina, que é o material genético menos condensado, né? E dessa forma, como ele está menos condensado, ele está mais ativo metabolicamente, ou seja, ele está em processo de replicação. E aqui nesse nucleoplasma nós encontramos várias proteínas, e esse DNA está unido a essas proteínas. E é identificado dois tipos de proteínas, são as proteínas chamadas estonas ou histônicas. Essas proteínas que vão auxiliar no processo de compactação desse DNA para formar cromatina e cromossomo. Tá? Então, nós vamos ver como é que é essa compactação. Uma primeira etapa da compactação participa as estonas. Essas proteínas, elas são estáveis, são proteínas estáveis, tem uma relação DNA-estona de 1 para 1, ou seja, ela está na mesma quantidade que o material genético. Elas são proteínas classificadas como básicas, né? E o material genético é ácido. Possui ligações entre os radicais amino e o fosfato. São elas as proteínas estonas H1, H2A, H2B, H3 e H4. Tirando a H1, ou seja, a H2A, H2B, H3 e H4, são moléculas pequenas, são proteínas pequenas, com 102 a 137, 135 aminoácidos. Tá? Então, elas vão participar aqui de um primeiro nível de compactação, e a H1, que é uma proteína maior, com cerca de 220 aminoácidos, elas participam da compactação numa segunda etapa, né? Então, são chamadas estonas de ligação, que são responsáveis pela compactação. Então, essas proteínas,
Todas elas, tanto a H2, a H2B, H3 e H4 na primeira etapa e a H1 na segunda etapa, eles formam nucleossomos. O que são esses nucleossomos? Os nucleossomos, o nucleossomo é formado por um octâmero dessas proteínas, né, H2A, H2B, H3 e H4, né, tira H1. H1 vai participar no segundo momento aqui da compactação. Então, essas 4 vão se unir a outras 4 iguais a ela, formando o quê? Um octâmero, né? Um octâmero, são 4 proteínas histônicas ligadas. E ao redor desse octâmero vai estar o DNA. Então, o filamento de DNA vai se enroscar nesse octâmero, formando o nucleossomo. Então, o nucleossomo, né, tem um formato esférico, né, formado pelo octâmero das proteínas histônicas e um pedaço do DNA, né? Aqui está dizendo aqui em torno de 146 pares de nucleotídeos. Tá? Então, é um filamento do DNA, ele se enrosca nesse octâmero. Então, uma molécula grande de DNA vai formar vários nucleossomos. Então, um nucleossomo envolto em um pedaço de DNA, né? Forma tipo um colarzinho de contas, de bolinhas. A proteína, tá vendo aqui, ó, o octâmero, e esse vermelhinho é o filamento, ele se enrosca nesse octâmero, formando o nucleossomo. Onde entra a proteína H1? A H1 entra aqui, né, essa parte verde, tá vendo? Ela é uma proteína maior, ela forma uns grampos, né? Então, ela se une aqui nesse nucleossomo, tá? E vai enroscando ainda mais aquele filamento que ficou sem se envolver no octâmero, tá? Então, ela une os octâmeros, ou os nucleossomos. Ela une os nucleossomos, as proteínas H1, tá? Ó, então, aqui está um nucleossomo, né, que é o octâmero, mais um pedaço do DNA, e aqui está H1, né? Então, um nucleossomo. Aí tem um filamento aqui solto ainda, outro nucleossomo. Então, a H1 faz o quê? Vai prendendo, ela vai prendendo uma H1 na outra para aumentar o nível de compactação. Tá certo? Então, esse DNA que inicialmente estava solto aqui, ele vai se enroscando, né? E assim a molécula vai se compactando, vai se enrolando de forma organizada, tá? E aí some os nucleossomos. Então, uma fita de DNA que era longa e fina, né? Aqui tem a espessura dela, mais ou menos 2 nanômetros, se envolve nos octâmeros, formando os nucleossomos, né? Depois vem as proteínas H1, né? Se unem uma na outra, compactando ainda mais. Então, o filamento vai diminuindo de tamanho e aumentando sua espessura. Então, 2, 11, 30, 300, até chegar 700 a 1.400 nanômetros, que seria o diâmetro do cromossomo. Então, é um filamento longo, que ele fica bem curtinho, né, bem pequenininho, mas com um diâmetro maior. Então, o filamento chega, então, a virar cromossomo. Onde entram as proteínas não histônicas? Proteínas não histônicas entram uma terceira etapa de compactação, tá? Então, são proteínas ácidas, né? Podem estar ligadas ao DNA ou espalhadas soltas no nucleoplasma.
Células com alto metabolismo possuem alto teor dessas proteínas não estônicas. E aqui alguns exemplos de proteínas não estônicas, a topoisomerase 2, com densina, a DNA polimerase também, a gente depois vai falar bastante nela, ela também é uma proteína não estônica, helicases, as topoisomerases, as proteínas HMG, que são proteínas que participam na ativação do processo de regressão gênica. E essas proteínas, então, ligadas principalmente à regulação da expressão gênica. Mas, de alguma forma, elas também auxiliam no processo final, né, no processo final de compactação. Então, nós temos 3 níveis, podemos dizer que temos 3 níveis de compactação, de condensação. Primeiro é aquela formação dos octâmeros com as proteínas estônicas, mais o filamento do DNA formando o nucleossomo. A segunda etapa vem o dobramento, né, ou superhelicoidização, auxiliada pela proteína H1. E a terceira fase da compactação participa as proteínas não estônicas, né, auxiliada por esses cofatores, que é água, magnésio e manganês. Então, todas essas 3 etapas, né, separadas aqui em etapas, mas o processo é dinâmico, elas fazem com que um filamento longo se transforme, então, num cromossomo. Um filamento curto, né, que nós vemos, então, essa imagem aqui, em forma de X, né? Esse cromossomo em forma de X é um cromossomo já replicado. Se o filamento, né, não tiver sido replicado, ele tem apenas esse formato, né, o formato de um filamento único. Ele estando replicado, né, são 2 filamentos. Então, aqui tem um filamento de DNA e aqui a sua cópia, tá? Então, desse lado, o filamento e do outro, a sua cópia. E eles permanecem unidos, né, pelo centrômero, que é essa constricção. Então, cromossomo, né, o conceito dele, né, o nome cromossomo vem de croma, cor, mais soma, que é corpo. Então, são filamentos espiralados de cromatina existentes no suco nuclear de todas as células. Esses cromossomos, então, são a sua constituição RNA, pode ser RNA ou iDNA, né, sendo DNA na maioria dos indivíduos. Proteínas globulares, como a gente viu, né, faz parte lá do cromossomo, porque o filamento está envolto nas proteínas estônicas, que são proteínas globulares, fosfatídeos e elementos minerais, como cálcio e magnésio. As propriedades dos cromossomos é o quê? Contém os genes, que são os transmissores das características hereditárias. Então, o gene é um pedaço do DNA, é um pedaço, então, do cromossomo. O gene, então, está localizado no cromossomo. Os cromossomos são componentes do núcleo celular e só aparecem quando a célula está em divisão, ou seja, em meiose ou mitose. Quando a célula está em intérfase, a gente não observa os cromossomos naquela forma. A gente observa o que? A cromátide, material genético descompactado, né, no nucleoplasma. Então, os cromossomos têm uma estrutura filiforme, como eu falei, se autorreproduzem durante as divisões nucleares, conservando suas propriedades morfológicas e fisiológicas. Então, cada filamento daquele, né, produz um outro igual, tá? Então, são entidades permanentes no núcleo, né? A quantidade de cromossomos depende de cada espécie. E ela é permanente, ou seja, não muda, tá? A não ser quando ocorre os erros
as alterações numéricas, né, nos cromossomos, como a gente vai ver depois. Mas eles são permanentes, tá? Você nasce com uma quantidade X de cromossomos e morre com aquela mesma quantidade, todos os indivíduos. Absorvem luz ultravioleta no comprimento de 2.600 angstrom. Nos indivíduos diploides, cada cromossomo tem o seu homólogo. Tá? Então, cada cromossomo tem o seu par, tem o seu homólogo, ou seja, semelhante a ele, que tem os mesmos genes. Tá? A estrutura do cromossomo. Então, a gente observa algumas partes dos cromossomos. Tá? Então, como eu falei, aquela constricção aqui que separa os dois filamentos, né, de DNA. É o centrômero, que é essa parte, essa constricção primária. Cada filamento aqui, cada filamento altamente compactado, é chamada cromátide. Essa região aqui final, né, que tem aqui uma constricção secundária, é chamada satélite. Então, o estudo da morfologia dos cromossomos, né, é realizado através da fixação e coloração básica, né, porque o material genético tem o caráter ácido, então cora com corantes básicos. E o estudo, né, dessa morfologia aqui do cromossomo é facilitado durante o processo de divisão celular, mais especificamente durante a fase de metáfase e anáfase, né, que é a fase em que o material genético está mais altamente compactado. Aí a gente pode classificar os cromossomos ainda quanto ao seu tamanho e a sua posição do centrômero. Então, esses cromossomos, eles podem ter tamanho, eles podem ser longos, né? Podem ser com aproximadamente 10 micrômetros, podem ser de tamanho médio, de 4 a 8, ou podem ser curtos, né? Então, pequenos, médios e longos, em relação ao tamanho dos cromossomos. Então, cada cromossomo, né? Então, por exemplo, o homem tem 23 pares de cromossomos. Então, cada par cromossômico, né, pode ter um formato. Pode ser o cromossomo 1 é longo, o cromossomo 15 é médio, o cromossomo 9 é curto, tá? Então, cada cromossomo pode ter um tamanho diferente. Tá? Existem algumas espécies que têm mais cromossomos longos, outras espécies têm mais cromossomos médios, mas nos seres humanos tem uma proporção, não tem um mais que o outro, não. Então, quanto à posição dos centrômeros, o cromossomo podem ser metacêntricos, quando o centrômero está na posição mediana, então forma dois braços de tamanho semelhante, né? 1 para 1, ou 2,5 para 1. Submetacêntrico, quando o centrômero está deslocado, né? Um pouco deslocado, apresenta uma forma de J. Acrocêntrico, quando o centrômero está próximo de um dos extremos do cromossomo, né? Fazendo uma relação de 3 para 1 ou 10 para 1. E telocêntrico, quando o centrômero está estritamente terminal. Então, o cromossomo tem apenas um braço. Tá? Então, o cromossomo aqui está
o centrômero, né? É a constricção primária, e essa constricção primária, então, que vai classificar devido à sua posição. Se ela estiver bem no meio, formando dois braços do mesmo tamanho, os braços são esses aqui. Então, aqui, esse braço do mesmo tamanho que esse. Então, um pouco deslocada, né, formando um braço menor e o outro maior, submetacêntrico. Acrocêntrico, quando está bem terminal, esse é o centrômero, tá? Então, forma um braço bem curtinho, um braço longo. E o telocêntrico, o centrômero está estritamente terminal, formando apenas um braço, tá certo? Então, o cromossomo pode ter esses diferentes formatos, né? Metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico, dependendo da posição dessa constricção primária, que é o centrômero, tá? Então, os nomes são estranhos, né? Mas a gente tem que memorizar esses nomes aí. O número de cromossomos. O número de cromossomos, como eu falei, depende da espécie, né? Então, depende da espécie, mas é constante para os indivíduos da mesma espécie. Então, todos os indivíduos da mesma espécie têm aquele número X de cromossomos, exceto, né, como eu falei, quando há alguma alteração. Então, o número de cromossomos da espécie, o conjunto completo de cromossomos, a gente fala que é o genoma, né? Então, quando fala, vai estudar o genoma, vai estudar todos os 46 cromossomos do ser humano, né? Ou seja, os 23 pares de cromossomos. Então, o ser humano apresenta 23 pares de cromossomos, e nos organismos diploides, né, que é a maioria dos seres, as células somáticas apresentam 2N cromossomos. Então, é representado dessa forma, 2N cromossomos. 2N igual a 23, tá? N, 46 cromossomos. Número total, 46 cromossomos. Então, aqui eu coloquei o número de cromossomos de algumas espécies. Aqui está espécies animais. Então, o número de cromossomos, né, a gente observa, não tem relação com a evolução, tá? Não tem relação com a evolução, senão o cão, né, por exemplo, aqui seria bem mais evoluído, mas não existe essa relação quantitativa, né, com o número de cromossomos. Os cromossomos ainda podem ser sexuais e autossomais, tá? Então, o homem, né, tem 23 pares de cromossomos. 22 pares são chamados cromossomos autossomais e um par é chamado cromossomo sexual. E esse par, chamado cromossomo sexual, é que dá origem ao sexo do indivíduo, tá? Então, nos machos de algumas espécies, incluindo a espécie humana, o sexo está associado a um par de cromossomos morfologicamente diferente do seu homólogo. É chamado heteromórfico. Como eu falei, né? Cada cromossomo tem o seu homólogo, ou seja, igual a ele, tá? Com os mesmos genes, exceto o par sexual masculino, né? No par sexual masculino, o cromossomo X não é igual ao cromossomo Y, né? Eles são morfologicamente diferentes. O cromossomo X é um cromossomo longo, o cromossomo Y é um cromossomo curto. Tá? Então, eles são morfologicamente diferentes, ou seja, eles são heteromórficos. Então, é o único cromossomo que é heteromórfico, tá? Em machos. Na fêmea, não. Na fêmea, continua sendo homólogo, porque é X, X.
tá? Então, os cromossomos são denominados X e Y. Na fêmea é XX, homólogo, aqui, XX, e no macho é XY, é heteromórfico, tá? Então, o cromossomo X aqui do homem, ele tem muito mais genes que o cromossomo Y, né? Então, eles são heteromórficos, não têm os mesmos genes. Existe uma parte dele que é homólogo, uma parte dele, mas a maior parte aqui é heteromórfico. Cariotipagem é o estudo dos cromossomos. Tá? Então, se você quiser estudar o número, a morfologia, a quantidade de cromossomos de um indivíduo, você vai ter que fazer o quê? Cariotipagem. Tá? Você coleta uma amostra que tenha células nucleadas, né? E vai tirar o núcleo, os cromossomos, né? Vai fazer lá um protocolo e vai tirar esses cromossomos. Os cromossomos vão estar na forma de filamentos, tá vendo? Não replicados. Nesse caso aqui. E aí, né, já temos no ser humano aqui aí tem um programa, né, para você ir colocando os pares cromossômicos. Aqui esse terceiro par é o modelo, né? E aí você vai montando e observando o formato, a morfologia desses cromossomos para ver se eles não estão com nenhuma alteração. Mas eles se apresentam dessa forma. Apesar de cada cromossomo ter o seu homólogo, eles não andam juntos, tá? Eles estão espalhados no nucleoplasma. Aí você vai ter que vir aqui caçar cadê o parzinho desse? Será que é esse ou esse? Né? Então você vai ter que você é a pessoa que vai fazer a cariotipagem, vai ter que vir aqui e ir colocando aqui na ordem. E os genes? Os genes, como a gente falou já, estão localizados ao longo dos cromossomos, né? Então, ele é um trecho de uma molécula filamentar em dupla hélice. Os genes é que contém a informação genética que é responsável pela expressão de uma característica em particular. Então, genes são as regiões funcionais ao longo da molécula de DNA. Então, nem toda molécula aqui, né? Então, a molécula de DNA está altamente compactada, virou um cromossomo. Então, existe, né, alguns pedaços do DNA que são genes, mas tem partes do DNA que não são genes, que não codificam uma informação, tá? Então, não é todo o filamento que é um gene. Existe regiões codificantes, ou seja, regiões que codificam uma informação, que é através do gene, né? Então são regiões que possuem genes e regiões não codificantes. Tá? As células podem se especializar em funções específicas, onde alguns genes são ativados e outros desativados. Tá? Então, em todas as células do nosso corpo, nós possuímos os mesmos cromossomos, né? Então, está presente todos os cromossomos em todas as células do nosso corpo. Só que em alguns tecidos, alguns genes estão ativados e outros não. Tá? Então, por exemplo, na pele, né, que é um tecido especializado, contém todo o material genético. Então, você vai pegar uma amostra da pele, né? Ali você vai estudar todos os cromossomos, tá? Mas, então, ela contém todos os cromossomos, todo o material genético, todos os genes, mas tem um material genético para recriar um outro animal, mas os únicos genes especializados que estão ativos nessas células
são genes responsáveis pela formação da cor da pele e os genes ligados, né, a alguma função na pele, tá? Então, os genes que têm alguma relação com outro órgão, né, não vai estar ativo, apesar dele estar presente, ele não vai estar ativo nas células da pele, certo? Então, esse material genético que está no núcleo da célula, né, no momento de transmissão do material genético, o que ocorre? Ocorre separação dos pares de cromossomos durante a formação das células reprodutivas, né? Então, como eu falei, cada cromossomo numa célula, né? Cada cromossomo tem o seu homólogo, né? Então, o cromossomo 1 é um par de cromossomo 1, né? Cada cromossomo, né, dos 23 pares, tem 2 cromossomos, que é o par. Então, na hora da formação das células reprodutivas, essas células reprodutivas vão ter apenas um de cada, né? Não vai ter o par, tá? Então, as células reprodutivas são as únicas células que são o quê? N, né? Elas só têm os 23 cromossomos. Então, ocorreu o quê? Separação dos pares de cromossomos durante a formação das células reprodutivas, durante a meiose. Então, essas células, as únicas células, então, N do corpo, né, possuem, então, 23 cromossomos e não 46. Por quê? Porque na hora da formação do novo indivíduo, da união do espermatozoide com o óvulo, vai formar uma célula com um único material genético. Né? Vai ocorrer a união dos pares. E aí vai formar um indivíduo novamente com 46 cromossomos. Né? Então, um indivíduo é 2N, com, aqui no exemplo, 60 cromossomos. As células germinativas, né, sofreram meiose, produziram células N, com metade dos números de cromossomos, e essas células se unindo formam um novo indivíduo com os 60 cromossomos novamente. Então, né, é isso, é bastante nome, né, para vocês fixarem, mas ouça a aula, estuda, pega uma literatura, né, para fixar esse conteúdo, tá certo? Morfologia dos cromossomos, a estrutura, número de cromossomos, pega aí a espécie que vocês têm interesse, né, em estudar, espécie animal, vegetal, e veja quantos cromossomos ela tem, né, como que é a morfologia desses cromossomos, se são longos, médios, curtos, se são metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos, telocêntricos, e analisa, né, essa parte dos cromossomos, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, né, vocês deixam a mensagem ou manda lá no... Eu vou agendar para a semana que vem uma aula online para a gente tirar algumas dúvidas desses assuntos, tá bom? Tchauzinho aí pra vocês. Bom estudo.